Este episódio do Teoria Literária é uma produção da Ágora Comunicação Digital, gravado no Mundix Libre Studio, com roteiro e apresentação por Raul Silva, gravação e edição de Raul Silva e Micael Andrade, diretamente de Arco Verde, Pernambuco, Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Teoria Literária. Eu sou Raul Silva, professor, escritor e jornalista, e hoje nós vamos mergulhar em uma das discussões mais urgentes e necessárias do nosso tempo. Antes de começarmos, eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já aproveita agora para apertar aquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho para ser notificado das nossas novidades. E se você prefere ouvir nossos episódios, nos acompanhe no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Recado dado, hoje vamos falar sobre algo que tem envenenado o debate público brasileiro nos últimos anos. Algo que tem sido usado como arma política para atacar universidades, professores, artistas e intelectuais. Vamos falar sobre o chamado marxismo cultural, um termo que, apesar de soar acadêmico e sofisticado, esconde por trás de si uma das teorias conspiratórias mais perigosas e persistentes do século XXI. Vocês já pararam para pensar como estamos vivendo em uma época fascinante e ao mesmo tempo assustadora? Nunca na história da humanidade tivemos acesso a tanta informação. Literalmente, na palma da nossa mão, conseguimos acessar bibliotecas inteiras, pesquisas científicas, dados estatísticos, diferentes perspectivas sobre qualquer assunto. E ainda assim, paradoxalmente, nunca estivemos tão divididos, tão polarizados, tão incapazes de estabelecer um diálogo construtivo sobre questões fundamentais para a nossa sociedade. É como se estivéssemos vivendo em universos paralelos. De um lado, nós temos as pessoas que acreditam piamente que existe uma conspiração marxista internacional para destruir a civilização ocidental através da cultura. Do outro, nós temos quem considera essa ideia completamente absurda e sem base na realidade. E entre esses dois extremos, milhões de brasileiros tentando entender o que está acontecendo, bombardeados diretamente por fake news, teorias conspiratórias e narrativas extremistas. Mas aqui está o ponto crucial que eu quero compartilhar com vocês. Essa polarização não é acidental. Ela não surgiu espontaneamente, ela foi deliberadamente construída, alimentada e amplificada por atores políticos que descobriram que o medo e a raiva são combustíveis muito mais eficazes para mobilizar pessoas do que projetos concretos de desenvolvimento social. E é nesse contexto que o termo marxismo cultural ganhou força no Brasil. Não como um conceito acadêmico legítimo, não como uma teoria sociológica séria, mas como uma ferramenta de guerra cultural. Uma forma de transformar diferenças políticas legítimas em ameaças existenciais. Uma maneira de fazer com que qualquer pessoa que defenda diversidade, direitos humanos, educação pública ou pensamento crítico seja automaticamente rotulada inimiga da sociedade. Vocês sabem o que mais me chama a atenção nessa história toda? É como ela consegue misturar elementos verdadeiros com distorções grotescas. Sim, existe uma escola de Frankfurt. Sim, existia um pensador chamado Antônio Gramsci. Sim, eles escreveram textos sobre cultura, poder e sociedade. Mas a versão que circula nas redes sociais,
nos grupos de WhatsApp e nos discursos políticos não tem quase nada a ver com o que esses intelectuais realmente pensaram e escreveram. É como se alguém pegasse os ingredientes de uma receita de bolo e decidisse fazer uma bomba. Os ingredientes são reais, mas o resultado final é completamente diferente do que estava na receita original. E o mais preocupante é que essa bomba tem causado estragos concretos na nossa sociedade. Professores perseguidos, universidades atacadas, artistas censurados, jovens radicalizados. Mas vocês devem estar se perguntando: por que essa teoria conspiratória específica teve tanto sucesso no Brasil? Por que ela conseguiu se espalhar tão rapidamente e atingir tantas pessoas? A resposta está na nossa história recente. Estamos vivendo um momento de profunda crise institucional, de perda de confiança nas instituições democráticas, de crescimento da desigualdade social e de mudanças culturais aceleradas que deixam muitas pessoas desorientadas. Nesse contexto, teorias conspiratórias oferecem algo muito sedutor: explicações simples para problemas complexos. Em vez de reconhecer que vivemos numa sociedade marcada por contradições históricas profundas, por desigualdades estruturais que levaram séculos para se formar, por conflitos de interesses legítimos entre diferentes grupos sociais, a teoria do marxismo cultural oferece um culpado único: um pequeno grupo de intelectuais marxistas que supostamente conseguiu dominar a cultura ocidental através de uma conspiração secular. É uma narrativa poderosa porque nos absolve de qualquer responsabilidade coletiva pelos problemas que nós enfrentamos. Não precisamos questionar o modelo econômico, não precisamos repensar nossas estruturas sociais, não precisamos fazer o trabalho árduo de construir consensos democráticos. Basta identificar e eliminar os marxistas culturais, que tudo voltará ao normal. Mas aqui está o problema. Essa narrativa não apenas é falsa historicamente, como também é perigosa democraticamente. Ela ensina as pessoas a verem diferenças de opinião como ameaças existenciais. Ela transforma o debate político numa guerra de vida ou morte. Ela mina a possibilidade de diálogo, de negociação, de construção de pontes entre diferentes visões de mundo. E vejam só a ironia. Os próprios criadores dessa teoria, lá nos Estados Unidos, dos anos de 1990, já reconheceram que ela foi um erro. Mikhail Minitino, o nome que escreveu o artigo fundador sobre o marxismo cultural, publicou uma retratação pública depois que as suas ideias inspiraram um ataque terrorista na Noruega. Ele admitiu que essa sua pesquisa havia sido irremediavelmente deformada e que lamentava profundamente que seus escritos ainda fossem lembrados. Mas no Brasil, décadas depois, essa teoria zumbi continua vagando pelas redes sociais, pelos discursos políticos, pelos grupos de WhatsApp, como se fosse uma revelação científica revolucionária. E o mais trágico é que ela tem atingido particularmente os jovens, exatamente a geração que mais precisa desenvolver pensamento crítico para navegar neste mundo complexo e cheio de informações contraditórias. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que o podcast Teoria Literária sempre se pautou pelo rigor acadêmico, pela busca da verdade baseada em evidências, pelo respeito às diferentes correntes de pensamento. O nosso compromisso aqui é com o conhecimento, com a educação, com a cultura. E é exatamente por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto. Porque quando teorias conspiratórias são usadas para atacar universidades, para perseguir professores, censurar artistas e desencorajar o pensamento crítico, elas estão atacando os próprios fundamentos de uma sociedade democrática e educada. Então, ao longo dos próximos blocos, vamos fazer uma investigação minuciosa dessa história. Vamos descobrir de onde exatamente veio o termo marxismo cultural, como foi que ele foi usado pela propaganda nazista nos anos de 1930,
como surgiu ou ressurgiu nos Estados Unidos nos anos 90, e como chegou ao Brasil pelas mãos de divulgadores que transformaram uma teoria conspiratória marginal numa narrativa mainstream. Vamos conhecer os verdadeiros pensadores da Escola de Frankfurt, não a versão caricata que circula nas redes sociais, mas os intelectuais reais, com as suas biografias, os seus contextos históricos, suas ideias complexas e as suas contribuições para o pensamento contemporâneo. Vamos entender quem foi realmente Antônio Gramsci, não o suposto criador de um plano marxista para dominação cultural, mas o prisioneiro político que desenvolveu conceitos sofisticados para compreender como o poder se exerce nas sociedades modernas. E vamos analisar como essa teoria chegou ao Brasil, quem foram os seus principais divulgadores, como ela se conectou com movimentos como o Escola Sem Partido e quais têm sido suas consequências concretas para a nossa educação, nossa cultura e a nossa democracia. Vamos ver que essa não é uma discussão acadêmica abstrata. É uma questão que afeta diretamente as nossas vidas, as nossas escolas, as nossas universidades, nossa capacidade de ter um debate público saudável sobre os rumos de um país. É uma questão que diz respeito ao tipo de sociedade que queremos construir para os nossos filhos. Então, me acompanhem nessa jornada. Vamos juntos desmontar um dos mitos mais perigosos do nosso tempo. Não através de dogmatismo ou sectarismo, mas através da ferramenta mais poderosa que nós temos, o conhecimento rigoroso, baseado em fatos, documentos, evidências históricas. Vamos mostrar que a verdade sempre é mais interessante, mais complexa e muito mais libertadora do que qualquer teoria conspiratória. E lembrem-se, numa época em que as fake news se espalham mais rápido que a verdade, numa época em que o sensacionalismo atrai mais atenção que a reflexão cuidadosa, vocês que escolheram dedicar seu tempo a um podcast sobre teoria literária e pensamento crítico já estão fazendo a sua parte para construir uma sociedade mais inteligente e mais democrática. Então vamos começar essa investigação, vamos voltar ao passado para entender o presente, vamos descobrir como uma propaganda nazista dos anos de 1930 se transformou numa arma política do século XXI. Bem, aqui estamos nós, no coração de uma das histórias mais sombrias e ao mesmo tempo mais reveladoras do século XX e XXI. E eu preciso que vocês me acompanhem nessa jornada, porque o que nós vamos descobrir juntos vai além, vai mexer com tudo que vocês pensavam saber sobre essa tal de guerra cultural que todo mundo fala por aí. Imaginem comigo por um momento. Estamos em 1937, numa Alemanha que já respirava o ar pesado do nazismo há 4 anos. Em Munique, no dia 19 de julho, uma multidão se aglomera diante do Instituto de Arqueologia. Não é uma exposição comum que está sendo inaugurada ali. É algo que Hitler e seus asseclas chamaram de arte degenerada. Mais de 650 obras de arte moderna foram arrancadas de 32 museus alemães e expostas de forma deliberadamente humilhante. Quadros tortos, empilhados, alguns de ponta cabeça, com iluminação precária e cartazes alarmistas gritando sobre o perigo que aquelas criações representavam para a alma alemã. E sabem o que é mais chocante? A exposição foi um sucesso absoluto. Mais de 2 milhões de pessoas passaram por aquelas salas ao longo dos anos seguintes. Famílias inteiras indo ver o que o governo dizia ser o lixo cultural produzido por judeus, comunistas e degenerados. Entre os artistas atacados estavam nomes que hoje nós consideramos gênios: Max Ernst, Max Beckmann, Wesley Kandinsky, Paul Klee. Gente que estava simplesmente tentando expressar a complexidade do mundo moderno
através da arte. Mas prestem atenção no detalhe mais cruel dessa história. Ao mesmo tempo em que essas obras eram expostas como lixo, seus criadores estavam sendo perseguidos, presos, assassinados ou forçados ao exílio. Entre eles estavam os teóricos que anos depois seriam acusados de uma conspiração mundial chamada marxismo cultural. A ironia é tão brutal que chega a doer. As mesmas pessoas que foram vítimas da propaganda nazista, décadas depois, seriam apresentadas como os verdadeiros vilões da história. E aqui é onde a nossa história fica ainda mais interessante, pessoal. Porque os nazistas não inventaram esse ataque à cultura moderna do nada. Eles criaram um termo específico para isso: bolchevismo cultural. A lógica era simples e, ao mesmo tempo, perversa. Se você não entende uma obra de arte, se ela te incomoda, se ela faz você questionar as suas certezas, então ela deve ser fruto de uma conspiração comunista para destruir a civilização ocidental. Karl von Ossietzky, um jornalista alemão que depois morreria em um campo de concentração nazista, zombou, na época, da flexibilidade desse termo. Ele escreveu com uma ironia amarga que ainda ecoa hoje. Bolchevismo cultural é quando o maestro Klemperer toca em ritmos diferentes do seu colega Fortgäven, quando um pintor adiciona uma cor ao seu pôr do sol que não se vê na Pomerânia, quando se favorece o controle da natalidade, quando se constrói uma casa com o telhado plano, quando se admira Charles Chaplin e a genialidade matemática de Einstein. Ou seja, qualquer coisa que desafiasse o status quo poderia ser rotulada de bolchevismo cultural. Mas aqui vem o plot twist, que muita gente não sabe. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, os intelectuais da famosa escola de Frankfurt, Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, não ficaram esperando para ver no que ia dar. Eles fugiram. Literalmente pegaram as suas malas e atravessaram o Atlântico, refugiando-se nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, em Nova York. Não eram conspiradores infiltrados, eram refugiados, vítimas do mesmo regime que depois os transformaria em bodes expiatórios. E por quase meio século essa história ficou enterrada. O mundo ocidental estava ocupado demais com a Guerra Fria, com o medo do comunismo soviético, para se lembrar desses detalhes incômodos sobre as origens nazistas de certas teorias conspiratórias. A escola de Frankfurt, aliás, se estabeleceu nos Estados Unidos e continuou fazendo o que sempre fez: criticar o capitalismo, estudar por que as pessoas aderem ao autoritarismo, analisar como a indústria cultural funciona. Nada de conspiração mundial, apenas pesquisa acadêmica séria. Mas em 1992, algo estranho aconteceu. Um sujeito praticamente desconhecido chamado Mikhail Minitino publicou um artigo que mudaria tudo. O título era bem sugestivo: A Nova Idade das Trevas, a Escola de Frankfurt e o Politicamente Correto. Minitino não era um acadêmico respeitado, não era um intelectual de renome, ele era membro de um movimento político bizarro, liderado por Lyndon LaRouche, um ex-trotskista que havia sido transformado num guru conspiratório da extrema-direita. E aqui é onde a coisa fica verdadeiramente sinistra, pessoal. Porque LaRouche e seu círculo não eram apenas excêntricos e inofensivos. Eles acreditavam em teorias conspiratórias antissemitas, tinham obsessão com supostas conspirações judaicas mundiais e viam inimigos em todos os lugares. Minitino pegou todo esse arsenal de teorias conspiratórias e encontrou um alvo perfeito: a escola de Frankfurt. Judeus marxistas, intelectuais, refugiados nos Estados Unidos. Era a combinação perfeita para uma teoria da conspiração que unia antissemitismo tradicional com o anticomunismo moderno. No artigo, Minitino construiu uma narrativa delirante. A escola de Frankfurt teria abandonado a revolução econômica tradicional do marxismo e decidido destruir a civilização ocidental
através da cultura. Politicamente correto, multiculturalismo, feminismo, direitos LGBTQIA+, tudo seria parte de um plano meticuloso para enfraquecer a sociedade e preparar o terreno para uma dominação totalitária. O mais impressionante é como essa teoria se espalhou durante os anos 90. Dois conservadores americanos, chamados Paul Weyrich e William S. Lind, pegaram essas ideias e as refinaram para um público mais amplo. Weyrich não era qualquer um. Ele havia fundado organizações conservadoras poderosas, como a Heritage Foundation, e tinha conexões profundas com a direita cristã americana. Lind, por sua vez, era um teórico militar que também flertava com ideias conspiratórias. Juntos, eles criaram uma versão mais palatável da teoria, substituindo o antissemitismo explícito por ataques aos globalistas e cosmopolitas, termos que, para quem conhece a história, são códigos antissemitas bem conhecidos. Eles começaram a falar de marxismo cultural como se fosse uma estratégia real, documentada, consciente dos teóricos das escolas de Frankfurt. E foi assim que uma mentira nazista dos anos de 1930 renasceu como uma teoria conservadora dos anos 90. Mas a tragédia não parou por aí. Em 2011, um terrorista norueguês chamado Anders Breivik matou 77 pessoas, a maioria jovens, de um acampamento do Partido Trabalhista. Antes do ataque, ele havia escrito um manifesto de 1.500 páginas que citava diretamente o artigo de Minitino e estava obcecado com a ideia de que o marxismo cultural estava destruindo a Europa através da imigração muçulmana. Depois do ataque, algo extraordinário aconteceu. O próprio Minitino, que havia se afastado do movimento de La Roche, publicou um pedido de desculpas público. Ele admitiu que seu artigo havia sido esperançosamente deformado pela autocensura e pelo desejo de apoiar, de alguma forma, a visão de mundo maluca de La Roche. Mas era tarde demais. A semente já havia sido plantada e começado a germinar em solo fértil. E aqui chegamos ao ponto crucial da nossa história, pessoal. O que começou como propaganda nazista contra a arte moderna, ressuscitou como teoria conspiratória marginal nos anos 90 e explodiu em violência terrorista nos anos 2010, não parou por aí. Essa teoria se mainstreamizou. Virou discurso de políticos, de comentaristas de TV, de influenciadores digitais, atravessou fronteiras e chegou ao Brasil, onde ganhou vida própria. A genialidade perversa dessa teoria conspiratória é como ela funciona. Ela pega eventos reais, sim, a escola de Frankfurt existiu, sim, houve mudanças culturais importantes nas últimas décadas, sim, existe diversidade cultural crescente e constrói uma narrativa que conecta tudo isso numa conspiração única e coordenada. É como se alguém olhasse para o fato de que chove e neva em lugares diferentes e concluísse que existe uma conspiração mundial do clima. Mas por que essa teoria funciona tão bem? Por que ela ressoa com tanta gente? Porque ela oferece algo muito sedutor. Uma explicação simples para um mundo complexo. Em vez de aceitar que mudanças sociais são resultado de processos históricos complicados, de lutas por direitos, de transformações econômicas e tecnológicas, a teoria do marxismo cultural oferece um vilão claro, uma conspiração identificável, um inimigo contra o qual se pode lutar. E o mais cruel de tudo isso, os verdadeiros teóricos da escola de Frankfurt passaram suas vidas tentando entender justamente o contrário. Como as pessoas se tornaram suscetíveis ao pensamento autoritário, como surgem os regimes totalitários, porque as sociedades democráticas podem entrar em colapso. Adorno escreveu sobre a personalidade autoritária. Horkheimer analisou a dialética do esclarecimento. Marcuse investigou como o consumismo pode alienar as pessoas da política real. Eles estavam literalmente tentando vacinar a sociedade contra o tipo de pensamento que hoje é usado para atacá-los.
É como se médicos que desenvolveram uma vacina contra uma doença fossem depois acusados de ter criado a própria doença. Algo que realmente assistimos acontecer na pandemia de Covid-19 em 2020. A inversão é tão perfeita que chega a ser perturbadora. Agora que acabamos de ver como uma propaganda nazista se transformou numa ferramenta política americana, é hora de mergulharmos na parte mais fascinante e mais injusta dessa história. Porque chegou o momento de conhecermos quem foram realmente esses pensadores que são acusados de conspirar para destruir a civilização ocidental. E vocês vão descobrir que a realidade é não apenas completamente diferente da narrativa conspiratória, mas também profundamente irônica. Os supostos arquitetos da subversão cultural foram, na verdade, alguns dos críticos mais lúcidos do autoritarismo moderno e defensores genuínos da emancipação humana. Vamos começar pelo início. O Instituto para a Pesquisa Social foi fundado em Frankfurt em 1923. Não como uma célula revolucionária secreta, mas como um centro de pesquisa acadêmica ligado à Universidade de Frankfurt. E aqui já temos a primeira ironia. O instituto foi financiado pelo filho de um rico comerciante de cereais, Felix Weil, que queria promover pesquisas marxistas independentes das pressões político-partidárias. Ou seja, estamos falando de uma instituição criada por um jovem burguês idealista que queria entender melhor o mundo através de uma lente marxista acadêmica, não de uma organização revolucionária financiada por Moscou. O primeiro diretor do instituto foi Karl Grünberg, um historiador marxista austríaco que estabeleceu as bases teóricas da instituição. Mas foi quando Max Horkheimer assumiu a direção em 1930 que o instituto realmente ganhou a sua identidade intelectual. E que identidade cultural era essa? Era um grupo de intelectuais que queriam entender por que o projeto emancipatório do iluminismo, a promessa de que a razão e a ciência levariam à liberdade humana, parecia estar se transformando no seu oposto, numa forma sofisticada de dominação. Pensem no contexto histórico. Estamos falando de intelectuais vivendo na República de Weimar, vendo o nazismo crescer ao seu redor, testemunhando como a própria racionalidade técnica que deveria libertar a humanidade estava sendo usada para criar máquinas de guerra e campos de extermínio. Para eles, a pergunta fundamental não era como destruir a civilização ocidental, mas sim, por que a civilização ocidental está se destruindo? Quando Hitler chegou ao poder em 1933, esses intelectuais, muitos deles judeus, tiveram que literalmente fugir para salvar suas vidas. O instituto foi fechado pelos nazistas, seus fundos foram transferidos secretamente para os Estados Unidos e os seus principais pesquisadores e pensadores se estabeleceram na Universidade de Colômbia, em Nova York. Imaginem a ironia. Aqueles que seriam posteriormente acusados de conspirar contra a América foram, na verdade, refugiados que encontraram na América um abrigo contra o fascismo europeu. Mas quem eram esses homens? Vamos conhecê-los um por um. Não através das caricaturas criadas pelos conspiracionistas, mas através de suas obras reais e de suas preocupações genuínas. Theodor Adorno nasceu em 1903, numa família de classe média alemã. Seu pai era um próspero comerciante de vinho judeu convertido ao protestantismo. E sua mãe, católica, de origem corso-genovesa. Adorno era um homem de cultura refinada, tocava piano de forma virtuosística, compunha música, escrevia crítica musical para jornais. Ele não era um revolucionário de barricadas.
era um intelectual que amava profundamente a cultura europeia e estava horrorizado vendo-a ser destruída pelo fascismo. A grande obsessão de Adorno era entender como a arte e a cultura poderiam resistir à barbárie. Junto com Max Horkheimer, ele escreveu Dialética do Esclarecimento, uma das obras mais importantes do século XX. Mas o que eles diziam no livro? Eles argumentavam que a própria racionalidade instrumental, a lógica de meios e fins que domina o capitalismo moderno, tendia a transformar seres humanos em coisas, a reduzir toda a experiência a cálculo e controle. Adorno desenvolveu o conceito de indústria cultural para criticar como a produção cultural de massa, cinema, rádio, música popular, estava sendo organizada segundo os mesmos princípios da produção industrial. Para ele, isso resultava numa padronização da experiência cultural que anestesiava a capacidade crítica das pessoas. Mas vejam bem, Adorno não estava defendendo uma conspiração marxista. Ele estava fazendo uma crítica marxista da própria cultura capitalista de massa. A teoria conspiracionista inverte completamente a análise de Adorno, onde ele via o capitalismo produzindo conformismo e alienação através da indústria cultural. Os conspiracionistas veem uma conspiração marxista usando a cultura para subverter o capitalismo. É como se pegassem um diagnóstico médico sobre uma doença e acusassem o médico de estar causando a doença que ele está tentando tratar. E Walter Benjamin. Aqui temos talvez a figura mais trágica de toda essa história. Benjamin era um crítico cultural genial, um pensador que transcendia entre o marxismo e a tradição judaica, entre a filosofia alemã e a literatura francesa. Sua obra mais famosa, a Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, analisava como as novas tecnologias, fotografia, cinema, estavam transformando nossa relação com a arte e a cultura. Benjamin não estava pregando a destruição da arte. Ele estava tentando entender como a arte poderia manter sua força crítica no mundo dominado pela reprodução técnica. Ele falava da perda da aura da obra de arte, aquela qualidade única e irrepetível que uma pintura tem quando você está diante dela no museu. Mas ele também via possibilidades emancipatórias nessas novas tecnologias. O cinema poderia democratizar o acesso à cultura, poderia criar novas formas de consciência crítica. A vida de Benjamin terminou tragicamente em 1940. Quando ele se suicidou na fronteira entre a França e a Espanha, fugindo dos nazistas. Ele não viveu para ver suas ideias serem transformadas numa teoria conspiratória. Morreu como um refugiado perseguido pelos mesmos fascistas que os seus detratores contemporâneos, de certa forma, ecoam. Max Horkheimer, o diretor do Instituto, desenvolveu o conceito de razão instrumental. A ideia de que a racionalidade moderna havia se tornado um mero instrumento de dominação, perdendo sua capacidade de questionar fins e valores. Para Horkheimer, o problema da modernidade não estava no excesso de crítica, mas na falta da verdadeira crítica. A sociedade moderna havia se tornado unidimensional, para usar um termo que seria desenvolvido por Herbert Marcuse, incapaz de imaginar alternativas ao status quo. E aqui chegamos ao próprio Herbert Marcuse, talvez o mais famoso dos frankfurtianos, especialmente depois que se tornou uma figura de referência para os movimentos estudantis dos anos de 1960. Marcuse escreveu O Homem Unidimensional, uma análise devastadora de como as sociedades industriais avançadas conseguiam integrar e neutralizar toda oposição através do consumo e do conforto material. Para Marcuse, o grande problema das sociedades capitalistas avançadas não era a pobreza material, mas a pobreza espiritual. As pessoas tinham acesso a bens de consumo, mas perdiam a capacidade de desejar algo diferente, algo melhor. Ele falava da dessublimação repressiva, o processo pelo qual os instintos humanos eram canalizados para o consumo,
criando uma satisfação superficial que impedia a busca por uma satisfação mais profunda e autêntica. Marcuse também desenvolveu o conceito de tolerância repressiva. E aqui precisamos ter muito cuidado, porque esse conceito é sistematicamente distorcido pelos conspiracionistas. Marcuse não estava defendendo a censura ou a intolerância. Ele estava fazendo uma crítica da falsa tolerância liberal que, ao tratar todas as opiniões como igualmente válidas, acabava favorecendo o status quo. Para ele, numa sociedade desigual, a tolerância neutra acaba sendo cúmplice da desigualdade. É importante entender que nenhum desses pensadores estava propondo um plano secreto para dominar culturalmente a sociedade. Eles estavam fazendo uma análise social crítica, tentando entender como o poder funciona na sociedade moderna, como a dominação se reproduz, como a resistência é possível. Eles eram teóricos, não conspiradores, analistas, não agentes secretos. E agora chegamos à figura que talvez seja mais incompreendida de todas, Antônio Gramsci. Para os conspiracionistas, Gramsci é o grande arquiteto do marxismo cultural. O gênio maléfico que teria descoberto como conquistar o poder através da cultura em vez da Revolução Armada. Mas quem foi realmente Antônio Gramsci? Gramsci nasceu em 1891 na Sardenha, numa família pobre. Ele era fisicamente frágil, tinha uma deformidade na coluna que o deixava corcunda, mas intelectualmente brilhante. Tornou-se jornalista, depois um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Em 1926 foi preso pelo regime fascista de Mussolini. O promotor que pediu a sua condenação disse explicitamente: devemos impedir que este cérebro funcione por 20 anos. Gramsci passou 11 anos na prisão, a maior parte do tempo doente, sofrendo de múltiplas enfermidades, tuberculose, arteriosclerose, hipertensão. Foi nessas condições terríveis que ele escreveu seus Cadernos do Cárcere, mais de 3.000 páginas de reflexões sobre política, cultura, história, filosofia. Morreu em 1937, poucos dias depois de conseguir a liberdade condicional aos 46 anos, destruído fisicamente pelos anos de prisão. Os cadernos foram escritos numa linguagem cifrada, porque Gramsci sabia que estavam sendo censurados. Ele não podia escrever diretamente sobre revolução ou marxismo, então desenvolvia seus conceitos através de análises históricas, reflexões sobre literatura, comentários sobre folclore. É uma obra de uma densidade e complexidade extraordinárias, que demandou décadas de trabalho acadêmico para ser completamente compreendida. O conceito central de Gramsci é o de hegemonia. Mas o que ele quer dizer com isso? Gramsci observou que o poder nas sociedades modernas não se mantém apenas através da força, através da política, do exército, das prisões. Ele se mantém também através do consenso, através da educação, da religião, da mídia, da cultura popular. As classes dominantes conseguem apresentar os seus interesses particulares como se fossem o interesse geral da sociedade. Por exemplo, quando um empresário diz que o que é bom para as empresas é bom para todos, ele está exercendo hegemonia. Quando a mídia apresenta o individualismo competitivo como a única forma natural de organização social, ela está reproduzindo a hegemonia. Quando a escola ensina que o sucesso individual depende apenas do mérito pessoal, ignorando as vantagens e desvantagens estruturais, ela está funcionando hegemonicamente. Para Gramsci, entender a hegemonia era fundamental para qualquer projeto de transformação social. Não bastava tomar o poder do Estado, era preciso conquistar a hegemonia cultural, criar um novo senso comum, uma nova forma de entender o mundo. E isso é crucial, Gramsci não estava propondo um plano para manipular as massas. Ele estava propondo que os grupos subalternos desenvolvessem sua própria capacidade de produzir cultura,
sua própria visão de mundo, sua própria hegemonia alternativa. Gramsci falava dos intelectuais orgânicos, não como uma elite manipuladora, mas como pessoas que emergem dos próprios grupos sociais para ajudar a articular seus interesses e aspirações. Um sindicalista que ajuda os trabalhadores a entender os seus direitos é um intelectual orgânico. Um educador popular que trabalha em favelas é um intelectual orgânico. Um jornalista que dá voz aos sem voz é um intelectual orgânico. A diferença fundamental entre a análise acadêmica e a teoria conspiratória fica clara quando comparamos o Gramsci real com o Gramsci dos conspiracionistas. O Gramsci real era um prisioneiro político, escrevendo reflexões teóricas numa cela de prisão, tentando entender como as sociedades funcionam e como poderiam funcionar melhor. O Gramsci conspiracionista é um estrategista maquiavélico criando um plano secreto para dominar o mundo. O Gramsci real analisava a hegemonia como um fenômeno que todas as classes sociais tentam exercer, incluindo as classes dominantes que já exercem hegemonia com sucesso. O Gramsci conspiracionista é apresentado como se tivesse inventado a manipulação cultural, como se antes dele ninguém tivesse usado a cultura para exercer poder. O Gramsci real morreu na prisão, vítima do fascismo. O Gramsci conspiracionista é apresentado como o precursor dos próprios movimentos que o real Gramsci combateu. O autoritarismo, o irracionalismo, a manipulação das massas. Essa inversão não é acidental, é uma estratégia deliberada de distorção que serve a propósitos políticos específicos. Ao transformar vítimas do fascismo em precursores do fascismo cultural, ao transformar críticos do capitalismo em agentes secretos do capitalismo financeiro global, ao transformar defensores da emancipação humana em conspiradores totalitários, os propagandistas do marxismo cultural conseguem simultaneamente deslegitimar a crítica social e legitimar as suas próprias tendências autoritárias. Porque aqui está o que mais impressiona nessa história toda. Os mesmos movimentos políticos que hoje denunciam o marxismo cultural como uma ameaça totalitária são frequentemente os mesmos que demonstram as tendências mais autoritárias, atacando a imprensa livre, perseguindo os intelectuais, tentando controlar o currículo escolar, promovendo teorias conspiratórias, cultivando cultos de personalidade. É como se tivéssemos uma inversão completa da realidade. Aqueles que realmente analisaram e criticaram o autoritarismo são apresentados como autoritários, enquanto aqueles que demonstram comportamentos autoritários se apresentam como defensores da liberdade. E talvez seja essa a lição mais importante que podemos tirar da verdadeira história da Escola de Frankfurt e também de Antônio Gramsci. A importância do pensamento crítico, da análise rigorosa, da recusa a aceitar explicações simplistas para fenômenos complexos. Esses pensadores nos ensinaram que o mundo social é complexo, que o poder opera de formas sutis e multifacetadas, que a emancipação humana exige tanto coragem intelectual quanto coragem política. Eles nos ensinaram também que a própria capacidade de pensar criticamente está constantemente sob ameaça, seja pela indústria cultural que anestesia o pensamento através do entretenimento de massa, seja pela propaganda política que substitui o argumento pela emoção, seja pelas teorias conspiratórias que oferecem explicações reconfortantes, mas falsas, para problemas reais. A verdadeira herança da Escola de Frankfurt e de Gramsci não é um plano para dominação cultural, mas um convite ao pensamento autônomo, à crítica informada, à recusa de aceitar o mundo tal como ele é apresentado pelas forças que o dominam. É um convite a pensar por si mesmo, que curiosamente é exatamente o oposto do que fazem aqueles que promovem teorias conspiratórias prontas para o consumo de massa.
agora chegamos ao momento mais fascinante e perturbador da história. Como uma teoria conspiratória nascida da propaganda nazista atravessou o Atlântico, não uma, mas 2 vezes, para finalmente encontrar terreno fértil no Brasil dos anos 2000. Esta é a história de como o marxismo cultural se tropicalizou, se adaptou ao nosso contexto político e cultural e se tornou uma das narrativas mais poderosas da direita brasileira contemporânea. Para entender essa transformação, precisamos conhecer um personagem que mudou completamente o jogo político brasileiro: Olavo de Carvalho. Nascido em 1947, numa família de classe média baixa em Campinas, Olavo teve uma trajetória intelectual errática. Passou pelos mais diversos interesses: astrologia, filosofia islâmica, René Guédon, Louis-Claude Saint-Martin. Era de muitas formas um autodidata, com uma capacidade de absorver e conectar ideias de fontes completamente aleatórias. Mas foi nos anos de 1990, quando Olavo já estava na casa dos 40, que ele descobriu os textos de William Lind e Mikhail Minitino sobre o marxismo cultural. E essa descoberta mudou não apenas a trajetória intelectual dele, mas talvez o rumo da política brasileira. Porque Olavo não se contentou apenas em reproduzir as teorias americanas. Ele as adaptou, as tropicalizou, criou uma versão brasileira que fazia sentido no nosso contexto político e cultural. No artigo que publicou no jornal O Globo, de 2002, intitulado Do Marxismo Cultural, Olavo apresentou ao público brasileiro uma versão da teoria conspiratória que tinha alguns elementos únicos. Primeiro, ele colocou Antônio Gramsci no centro absoluto da narrativa. Não era apenas um dos teóricos importantes, era o teórico, o grande arquiteto de toda a operação. Segundo, ele conectou diretamente essa teoria à ascensão do Partido dos Trabalhadores e à figura de Lula. Na versão olavista, o PT não era apenas um partido de esquerda, era um instrumento brasileiro da Revolução Gramsciana Mundial. A retórica de Olavo estava na forma como ele conseguiu transformar debates políticos concretos em batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Na narrativa dele, não se tratava de discordar das políticas do PT, tratava-se de resistir a uma conspiração internacional para destruir a civilização cristã ocidental. Era uma narrativa épica que dava aos seus seguidores um senso de missão, propósito histórico. Eles não eram apenas eleitores insatisfeitos, eram guerreiros numa batalha pela alma do Brasil. E Olavo teve a ideia de usar as ferramentas digitais emergentes para disseminar essas narrativas. Em 2002, ele lançou o seu site, Mídia Sem Máscaras, que se tornou o epicentro da nova direita brasileira na internet. Era um espaço onde as pessoas que se sentiam politicamente órfãs, conservadoras demais para a esquerda, intelectuais demais para a direita tradicional, podiam entrar numa narrativa que dava sentido às suas frustrações. O timing não poderia ser o mais perfeito. Estávamos nos primeiros anos do governo Lula, um momento de profundas transformações sociais e culturais no Brasil. Políticas afirmativas, programas sociais, mudanças nos currículos escolares, tudo isso criava uma sensação, em parte da classe média conservadora, de que o país estava mudando de forma que eles não controlavam nem compreendiam completamente. A teoria do marxismo cultural oferecia uma explicação simples e reconfortante. Não era evolução social, era conspiração. Mas Olavo era apenas uma voz na internet. Para que suas ideias ganhassem força política real, elas precisavam de veículos institucionais. Foi aí que entraram em cena os think tanks conservadores brasileiros, especialmente o Instituto Milênio, fundado em 2005. O Milênio reunia empresários, economistas e intelectuais liberais que compartilhavam uma visão de mundo favorável ao livre mercado e crítica ao papel do Estado. E eles descobriram que a narrativa do marxismo cultural era extremamente útil para seus objetivos políticos. Rodrigo Constantino,
um dos fundadores do Instituto Milênio, se tornou um dos principais divulgadores dessas ideias no mainstream conservador. Com sua coluna na Gazeta do Povo e suas participações frequentes na mídia, Constantino conseguiu dar respeitabilidade acadêmica a conceitos que tinham nascido nos círculos conspiracionários da internet. A estratégia era brilhante: pegar ideias radicais, vesti-las de roupagem intelectual respeitável e apresentá-las como análise crítica séria. Mas um momento realmente decisivo na tropicalização do marxismo cultural veio com o surgimento do movimento Escola Sem Partido em 2004. Miguel Najib, o procurador paulista que criou o movimento, conseguiu fazer algo que nenhum outro ativista conservador havia conseguido: transformar a teoria conspiratória em projeto de lei concreto. A estratégia do Escola Sem Partido era genial na sua simplicidade. Em vez de falar diretamente sobre o marxismo cultural, um termo que poderia soar conspiratório demais, Najib focou numa problemática que era genuinamente percebida por muitos pais: a sensação de que seus filhos estavam sendo doutrinados na escola por professores de esquerda. Era uma questão que tocava no nervo de ansiedades reais sobre autoridade familiar, valores tradicionais e o papel da escola na formação das crianças. O movimento permaneceu relativamente obscuro por uma década, até que algo mudou completamente o jogo em 2014. Naquele ano, no auge da crise política que levaria ao impeachment de Dilma Rousseff, Miguel Najib teve uma reunião que mudaria a história do Brasil: um encontro com a família Bolsonaro. Jair Bolsonaro, na época um deputado federal de perfil relativamente baixo, conhecido principalmente por suas posições polêmicas sobre a ditadura militar e por suas provocações na tribuna da Câmara, mas seus filhos, especialmente Eduardo e Carlos, eram jovens políticos ambiciosos que haviam descoberto o poder das redes sociais para a mobilização política. E eles viram no Escola Sem Partido uma bandeira perfeita para suas ambições. A partir de 2014, projetos de lei baseados no modelo do Escola Sem Partido começaram a aparecer em câmaras municipais e assembleias legislativas por todo o país. O movimento tinha encontrado sua máquina política, e a máquina política tinha encontrado sua narrativa mobilizadora. Mas havia ainda uma peça faltando no quebra-cabeças: como conectar essas ideias ao projeto político nacional. E foi aqui que entrou em cena o fenômeno dos protestos de 2013, que criaram as condições para o surgimento de uma nova direita brasileira. Os protestos começaram com pautas específicas: contra o aumento das passagens de ônibus, por melhorias nos serviços públicos, mas rapidamente se transformaram numa explosão de insatisfação generalizada com o sistema político. E foi nesse caldeirão de frustração e revolta que as ideias de Olavo de Carvalho encontraram seu público de massa. Milhões de brasileiros que haviam saído às ruas em 2013 se sentiam politicamente órfãos. Não se identificavam com a esquerda petista, mas também não se reconheciam na direita tradicional do PSDB. As teorias conspiratórias sobre o marxismo cultural ofereciam uma explicação para as suas insatisfações. Eles não estavam apenas descontentes com a corrupção ou com a economia. Eles estavam sendo vítimas de uma guerra cultural. O que aconteceu a partir de 2014 foi uma radicalização aceleradíssima desse discurso. O impeachment de Dilma, a Operação Lava Jato, a prisão de Lula, cada evento político era interpretado através da lente da teoria conspiratória. Não era apenas política, era uma batalha épica entre as forças da civilização cristã ocidental e os agentes do marxismo cultural internacional. E quando Jair Bolsonaro lançou sua candidatura presidencial em 2018, ele teve a sagacidade de adotar integralmente essa narrativa. Não foi por acaso que ele escolheu Olavo de Carvalho como uma de suas principais referências intelectuais.
não foi coincidência que ele nomeou ministros que eram discípulos diretos do filósofo ou do pseudo-filósofo. O marxismo cultural havia deixado de ser uma teoria conspiratória marginal para se tornar doutrina oficial do governo brasileiro. Ricardo Velez Rodrigues, o primeiro ministro da Educação de Bolsonaro, deixou isso explícito no seu discurso de posse. Combateremos o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior. Trata-se de uma ideologia materialista alheia aos nossos mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo. Quando questionado pela imprensa, ele foi ainda mais direto. Marxismo cultural é uma coisa que faz mal à saúde da mente, do corpo e da alma. Abraham Weintraub, que substituiu Velez no ministério, era ainda mais explícito na sua adesão às teorias olavistas. Numa palestra na Cúpula Conservadora das Américas, em 2018, ele disse abertamente: um pouco da contribuição que podemos dar é como vencer o marxismo cultural nas universidades. E sugeriu que os conservadores deveriam adotar os métodos de Olavo de Carvalho. Quando um comunista chegar para você com um papo, xinga. Faz como Olavo de Carvalho diz para fazer. Ernesto Araújo, o chanceler de Bolsonaro, chegou a escrever que sua missão era libertar o Itamaraty do marxismo cultural. Num artigo publicado antes de assumir o cargo, ele deixou claro: para extirpar das relações internacionais brasileiras a ideologia do PT, é preciso combater o marxismo cultural que busca controlar não mais os meios de produção material, mas de produção intelectual. O que estávamos vendo era algo sem precedentes na história republicana brasileira. Uma teoria conspiratória havia se tornado política oficial de Estado. Não era mais uma questão de opinião política ou de debate ideológico. Era a narrativa oficial do governo sobre a realidade brasileira e mundial. E os efeitos foram devastadores. Professores começaram a ser perseguidos e processados por doutrinação. Universidades foram atacadas sistematicamente com cortes de verbas e interferências na autonomia acadêmica. Artistas e intelectuais foram demonizados como agentes de uma conspiração internacional. O próprio conceito de pensamento crítico foi deslegitimado. Qualquer análise da realidade brasileira que não correspondesse à narrativa oficial era automaticamente classificada como marxismo cultural. Mas talvez o aspecto mais perverso dessa história toda seja como ela conseguiu se auto-perpetuar. Uma vez que a teoria do marxismo cultural foi aceita como verdade, qualquer crítica a ela se torna automaticamente prova de sua veracidade. Se um acadêmico demonstra que a teoria é factualmente incorreta, isso prova que ele foi cooptado pelo marxismo cultural. Se a imprensa aponta suas inconsistências, isso prova que a mídia foi infiltrada. Se partidos políticos a rejeitam, isso prova que o sistema democrático foi capturado. É um sistema perfeito de autovalidação conspiratória. E é assim que uma mentira nascida nos círculos nazistas de 1930, reciclada pelos conspiracionistas americanos dos anos 90, conseguiu se tornar uma das narrativas políticas mais poderosas do Brasil do século XXI. A tropicalização estava completa. O fantasma havia encontrado seu lar. E aqui chegamos ao final de uma jornada extraordinária, pessoal. Uma jornada que nos levou das salas de exposição nazistas de 1937 até as redes sociais brasileiras de 2025. Uma viagem através do tempo que nos mostrou como uma mentira pode atravessar décadas, continentes e culturas, adaptando-se sempre aos medos e ansiedades de cada época. Vocês que me acompanharam até aqui viram algo raro e precioso: a desmontagem meticulosa de uma das teorias conspiratórias mais influentes do nosso tempo. Não através de dogmatismo ou partidarismo, mas através do que há de mais poderoso na experiência humana: o conhecimento rigoroso, baseado em evidências, documentos
e fontes primárias. E o que descobrimos juntos? Descobrimos que o marxismo cultural é literalmente uma invenção, uma construção retórica que nasceu da propaganda nazista, ressuscitou nos círculos conspiratórios americanos e encontrou terreno fértil no Brasil de uma época marcada por profundas transformações sociais e políticas. Descobrimos que os supostos arquitetos da subversão cultural foram, na verdade, refugiados que fugiram do nazismo, intelectuais que dedicaram suas vidas a compreender por que as sociedades democráticas podem entrar em colapso. Mas descobrimos também algo ainda mais importante. Porque essa teoria funciona tão bem, porque ela ressoa com tantas pessoas inteligentes e bem intencionadas. E a resposta não está na estupidez ou na maldade de quem acredita nela. A resposta está na nossa condição humana mais básica, a necessidade de dar sentido ao mundo complexo e muitas vezes incompreensível. Vivemos numa época de transformações aceleradas, de incertezas crescentes, de mudanças tecnológicas e sociais que alteram nosso cotidiano mais rápido do que conseguimos processar. Nesse contexto, teorias que oferecem explicações simples para problemas complexos exercem um apelo quase irresistível. É mais reconfortante acreditar que existe um pequeno grupo de conspiradores controlando tudo do que aceitar que vivemos num mundo onde muita coisa acontece por acaso, por contradição, por processos históricos que ninguém controla completamente. E é aqui que mora o perigo mais sutil dessas teorias conspiratórias. Elas não nos tornam apenas mais ignorantes sobre a realidade, elas nos tornam menos capazes de lidar com a incerteza, menos tolerantes com a complexidade, menos preparados para os desafios reais que enfrentamos como sociedade. Quando transformamos diferenças políticas legítimas em batalhas cósmicas entre o bem e o mal, perdemos a capacidade de negociar, de construir consensos, de resolver problemas através do diálogo democrático. Mas a história que contamos hoje também é uma história de esperança, pessoal. Porque ela nos mostra que a verdade sempre encontra um caminho. Por mais sofisticada que seja uma mentira, por mais bem construída que seja uma teoria conspiratória, ela não resiste ao confronto com a evidência rigorosa. O próprio Mikhail Minitino, o homem que criou a versão moderna do marxismo cultural, reconheceu publicamente que havia cometido um erro. Não é prova de que podemos mudar de ideia quando apresentamos as evidências melhores? E isso nos leva ao último e mais importante ponto que quero deixar com vocês. Nossa responsabilidade como cidadãos numa era de desinformação. Cada um de nós, ao escolher consumir conteúdo de qualidade, como este podcast, ao questionar informações que recebemos, ao buscar fontes confiáveis, ao exercitar o pensamento crítico, está fazendo sua parte para construir uma sociedade mais informada e mais democrática. Não é pouca coisa, gente. Numa época em que algoritmos privilegiam o sensacionalismo sobre a reflexão, em que fake news se espalham mais rápido que fatos, em que teorias conspiratórias ganham milhões de seguidores, enquanto pesquisa acadêmica séria fica restrita a círculos especializados. Vocês que dedicam 1 hora de sua vida para ouvir uma análise rigorosa sobre teoria literária e pensamento crítico, estão fazendo um ato de resistência. Estão escolhendo a complexidade em vez da simplificação, a evidência em vez da especulação, o diálogo em vez do dogmatismo. E isso importa mais do que vocês imaginam, porque a democracia não sobrevive apenas com eleições e instituições. Ela precisa de cidadãos capazes de pensar criticamente, de avaliar argumentos, de distinguir fatos de opinião. Por isso, quero fazer um convite especial para vocês. Se este episódio os ajudou a entender melhor um dos fenômenos políticos mais importantes do nosso tempo, se vocês sentiram que aprenderam algo valioso, compartilhem este conteúdo. Mandem para aquele amigo que anda confuso com as teorias conspiratórias que circulam por aí.
Postem nas suas redes sociais, conversem sobre isso na mesa do jantar, na escola, no trabalho. E se vocês estão assistindo pelo YouTube, por favor, não deixem de deixar o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se estão ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer ou Amazon Music, sigam nosso podcast e deixem uma avaliação. Isso ajuda outros ouvintes a nos encontrarem e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Porque o podcast Teoria Literária é mais do que um programa sobre livros e ideias. É um espaço de resistência intelectual, um lugar onde podemos exercitar juntos a arte de pensar com rigor e profundidade. E isso nunca foi tão necessário quanto hoje. E já que estamos falando de resistência intelectual, deixe-me fazer um convite de novo para o nosso próximo episódio. Vocês já se perguntaram como uma das obras mais amadas da literatura mundial, O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, acabou sendo cooptada por grupos de supremacia branca e extrema-direita ao redor do mundo? Como uma história sobre amizade, coragem e resistência ao mal absoluto virou símbolo para movimentos que pregam exatamente o oposto dos valores que Tolkien defendia. No próximo episódio, vamos mergulhar nessa história fascinante e perturbadora. O Senhor dos Racistas, Tolkien, a fantasia e a extrema-direita. Vamos descobrir como símbolos podem ser sequestrados, como textos podem ser distorcidos e por que o próprio Tolkien ficaria horrorizado com o uso que fazem de sua obra. É uma história que nos ensina muito sobre como a cultura se torna campo de batalha política e por que é tão importante lermos os clássicos com olhos críticos e informados. Então marquem na agenda. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma investigação profunda sobre como a literatura, a política e a sociedade se entrelaçam de formas que muitas vezes não conseguimos perceber à primeira vista. E lembrem-se, numa época em que informação de qualidade é um bem cada vez mais raro e precioso, vocês que escolheram investir seu tempo em conhecimento rigoroso estão fazendo mais do que aprender. Estão construindo as bases para uma sociedade mais justa, mais informada e mais democrática. Obrigado por me ouvirem, por me acompanharem nessa jornada. Até a próxima e continuem sempre questionando, sempre aprendendo, sempre pensando criticamente, porque pensar é um ato de resistência e resistir nunca foi tão importante quanto hoje. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir mais um episódio do Teoria Literária. Este programa foi produzido pela Ágora Comunicação Digital e gravado no Mundi Ex Libris Studio. O roteiro e a apresentação ficaram por conta de Raul Silva, com gravação e edição realizadas por Raul Silva e Micael Andrade. Nossa equipe agradece por sua companhia. Estamos em Arco Verde, Pernambuco, Brasil, e é um privilégio trazer a literatura para mais perto de você. Até o próximo episódio.